Prezadas e prezados estudantes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso de Estrutura da Matéria 1. Na videoaula de hoje, continuaremos a falar sobre a dualidade onda-partícula e mencionaremos o princípio de certeza, além de alguns experimentos de difração de partículas. Então, como a gente havia mencionado na aula anterior, a partícula, a matéria, no mundo subatômico, nessas dimensões muito pequenas, no mundo microscópico, ela se comporta de maneira dual. Da mesma maneira que a luz se comportou de maneira dual, enquanto a gente conseguia interpretar a onda eletromagnética como um fóton, uma partícula. Então aqui vai acontecer a mesma coisa, a gente vai interpretar essa partícula como uma onda, então a gente tem novamente a questão da dualidade, e isso impõe algumas limitações, né? A gente discutiu na videoaula anterior a questão da transformada de Fourier, a relação intrínseca, entre as grandezas dinâmicas momento e posição, e como ao determinar com mais precisão uma delas, a gente perde precisão na outra, né? Esse tipo de fenômeno é relacionado pelo princípio de incerteza, e é o que a gente vai abordar em grande parte da videoaula de hoje. Então eu queria lembrar vocês que quando a gente fala da mecânica clássica, a gente tem uma lei determinística. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu tenho um problema, que se traduz depois, se a gente pensar em dinâmica de corpos rígidos, como a resolução das leis de Newton, A gente tem uma equação diferencial de segunda ordem. Se a gente quer resolver, a posição dessa minha partícula em relação ao tempo, chamada trajetória, eu preciso de duas condições iniciais. Então, essas duas condições surgem da integração, das duas etapas de integração que a gente tem que fazer para determinar da aceleração, da força, a posição dessa minha partícula em relação ao tempo. Então, isso quer dizer que se eu dou condições iniciais, são também chamadas condições de contorno, eu preciso de duas nesse problema da dinâmica dos corpos rígidos, eu sei dizer com precisão qual que vai ser a trajetória futura se eu sei as forças que estão sob ação nesse corpo. Dessa maneira, se eu consigo prever a trajetória de um objeto, eu digo que essas são leis determinísticas. Elas determinam, a partir da configuração da ação de forças que o sistema está submetido, eu consigo determinar exatamente qual que vai ser o seu comportamento. Só que isso não vai acontecer na mecânica quântica, justamente porque a gente tem essa relação intrínseca entre algumas grandezas dinâmicas, no caso, momento e posição. O momento está sempre associado à velocidade. Então a gente não tem um limite infinito de resolução que a gente pode ir aumentando os experimentos para que a gente consiga determinar cada vez melhor a trajetória. A gente precisa ter uma nova abordagem, A gente precisa utilizar o que a gente compreendeu do comportamento da natureza a nosso favor para a gente conseguir realizar alguns cálculos físicos, Então, eu coloco, aqui essa menção, que a gente fez essa discussão do pacote de ondas, A gente foi somando ondas, A gente não sabe direito o que é essas ondas, a gente vai voltar a discuti-las quando a gente entrar de fato na mecânica ondulatória de Schrödinger, mas eu fui somando ondas para ter um efeito de batimento, interferência entre ondas, para que eu conseguisse localizar a amplitude dessas ondas numa pequena região do espaço. E isso já dá um indício que eu vou ter um limite fundamental quanto a essa exatidão, que eu posso determinar essas propriedades. Esse limite intrínseco ele é muito importante. A gente já falou da questão das partículas virtuais, a gente vai chegar na relação do princípio de certeza que envolve energia e tempo. Daqui a pouco a gente menciona ela, e a gente vai ver que, dado um certo configuração, uma certa interação que envolve uma dada energia, a gente tem um limite temporal em que basicamente a gente nunca vai alcançar
A gente nunca vai conseguir fazer medições que alcancem esse limite temporal. E aí essas partículas que existem, pelo menos na nossa interpretação, como a gente consegue construir uma teoria que desenvolve e prevê os resultados dos experimentos, a gente precisa colocar algumas interações, algumas partículas que agem durante esses instantes de tempos que a gente nunca vai ter a habilidade de observar, e essas partículas são chamadas partículas virtuais, né? Então eram aquelas partículas do meio ali do diagrama de Feynman, né? A gente tinha situação inicial, situação final, a gente fez da esquerda para a direita o diagrama, e aí a gente tinha essas interações no meio, essas interações são dadas por partículas virtuais. Um outro caso muito importante desse limite intrínseco é que a gente tem a possibilidade das chamadas flutuações quânticas, né? A gente não vai abordar esse tema nesse curso, né? Quem for fazer um curso mais formal de mecânica quântica, ou quem continuar fazendo o curso de estrutura da matéria 2 e 3, aí sim vai ter uma breve discussão, né? Ou até um pouco mais aprofundada, num caso mais formal, sobre as transições, né, a taxa de transição e emissões espontâneas, né, o decaimento espontâneo. E isso tem a ver com essas flutuações quânticas, né, é uma das interpretações. Mas aqui eu só quero dizer que existe essa possibilidade, a possibilidade de flutuações quânticas é que, como existe energia num sistema, o sistema nunca está parado, mesmo um sistema confinado, né, a gente vai discutir isso em breve, então pode ocorrer algumas certas interações que incitam aí transições, né, eletrônicas. Eu sei que parece um pouco complicado falando assim, mas ao longo, né, ao final desse curso, eu espero que vocês consigam captar essa ideia. A gente não vai trabalhar isso aqui. E isso não é muito diferente também de outros fenômenos. Se a gente pegar circuitos, né, a gente faz um circuito que tem uma banda passante, né? Então o circuito passa banda, a gente tem uma resolução, né? Uma resolução que a gente consegue calcular aí o tempo de resposta dessa banda passante, né? A gente tem uma frequência dela aí, uma largura, né? E esse intervalo de tempo, né? A gente tem essa relação. Isso é uma propriedade característica das ondas. E por que é uma propriedade característica das ondas? Porque quando a gente olha as equações, né, que regem as ondas, mesmo classicamente pensando, a gente tem uma relação muito intrínseca, né, entre a sua posição e a variação na posição e a variação no intervalo de tempo. E isso é associado pela velocidade, né? Então, se a gente pensar deterministicamente, a gente tem a velocidade relacionando a posição com o tempo, mas de uma forma não tão simples e objetiva como era nas leis de Newton, né? Então, a gente tem umas funções mais complexas que determinam esse comportamento, né? A gente pode dizer que as, a grandeza, né? A função, a onda que descreve a função que descreve a minha onda, ela tem duas variáveis dependentes, né? Independentes, desculpa, né? Ela é a variável independente. E essa equação, né, que é uma equação parcial, acaba por misturar duas variáveis independentes, acaba por se tornar criar um vínculo, né, entre essas relações, né, de tempo e posição. E esse vínculo é dado justamente pela velocidade. Então isso complica um pouco na questão determinística, né? A gente tem a velocidade vinculando a questão da posição e do tempo. Então, o que a gente vai observar em mecânica quântica é basicamente o mesmo tipo de situação, né? A gente tem uma relação, né? Aqui a largura em frequência angular e o intervalo de tempo, né? A gente vai ter relações desse tipo também, que a gente vai encontrar para o momento e posição, e a gente vai encontrar também para energia e tempo. E essas são as relações de incerteza, né? Então, o princípio de incerteza, que também é chamado de princípio de indeterminação, ele vai justamente dizer que quando a gente tem variáveis dinâmicas complementares,
né? Variáveis dinâmicas complementares, em termos estritos de álgebra linear, né? A gente vai depois construir um espaço de autofunções, né? A gente vai falar em coisas mais complicadas em termos de álgebra linear, mas quando a gente constrói esse espaço de autofunções, a gente faz a transição de um espaço para outro, espaço de posição para espaço de momento, e os operadores não comutam, né? Então, sempre que a gente tiver uma falha na operação de comutação, a gente tem que essas variáveis dinâmicas elas são complementares. O que significa isso? Eu preciso especificar as duas variáveis, né? Eu preciso conhecer elas, né? Precisamente para conseguir determinar trajetórias, né? E quando eu tenho essa não comutação entre os operadores, aí eu não consigo especificá-las elas, né? Especificá-las precisa e simultaneamente. Essa é a questão, né? Esse é a relação intrínseca. Eu estou falando de umas coisas mais avançadas que eu estou colocando umas sementes aqui. Não se preocupem tanto com nomenclatura, algumas coisas vão voltando e vão ficando mais palatáveis, né? Mas a ideia básica é que se eu tenho variáveis dinâmicas como posição e momento que não conseguem ser determinadas simultaneamente, né, com grande precisão, eu não consigo descrever uma trajetória. Essa é a ideia básica. Então aqui a gente vai determinar agora algumas relações, algumas maneiras de achar a relação de incerteza. Existe uma variação porque depende de como se definem algumas coisas. O primeiro caso que a gente vai falar é esse experimento imaginário, né, em que a gente teria um microscópio de raios gama, né? Claro que muito perigoso, né, trabalhar com raios gama, né? Então a ideia seria igual a um microscópio óptico, né? E a gente quer determinar, a gente quer observar um elétron, né? Então essa é a ideia. Aqui é um esquema, né? A gente tem a nossa fonte de luz, ela vai iluminar o elétron, a gente tem uma lente, né? Essa lente vai determinar a abertura angular aqui que eu consigo observar meu movimento, e aí nessa tela eu faço a minha observação, né? A gente vai reduzir ao máximo a intensidade possível da luz, né? Imaginando que eu só precisasse de um fóton, né? Eu preciso de um fóton para fazer essa determinação, né? E aí eu lembro, né? Sempre a gente já trabalhou bastante isso. A luz possui energia e momento, né? Então, como é que vai acontecer esse fenômeno, né? Então, essa aqui é a idealização, né? Obviamente é muito difícil fazer um microscópio em todas essas condições, principalmente a questão das lentes, né? E vai ser muito difícil determinar a interação de um fóton, né? Ainda mais colocar um elétron paradinho ali no sistema para que ele possa interagir. Mas a ideia é que então esse fóton incidente, né, ele vai colidir com o elétron. A gente já viu que esse tipo de colisão pode mudar o comprimento de onda da luz, né? E essa mudança aí ela pode ser dada pelo efeito Compton, né? Então vamos supor, né, na melhor das possibilidades aqui, que o elétron só ganha componente nessa direção aqui, né? E o fóton que era perpendicular a essa direção, ele sofre um pequeno ângulo de espalhamento, né? Então é basicamente isso que a gente observa, né? E aí a gente vai usar o critério de Rayleigh, né, que determina o poder de resolução, para determinar esse produto. A gente quer fazer um produto entre a observação, né, a posição do meu elétron, digamos assim, e o momento dele, né? Então, se a gente trabalha, né, com o efeito Compton, né, a gente pode até fazer a variação de momento aqui e determinar essa variação de momento aqui como 2 vezes a constante de Planck dividido pelo comprimento de onda vezes o seno do θ', né? Θ' é o ângulo, né? Θ aqui seria o ângulo máximo de observação, θ' é esse ângulo de espalhamento. E aí eu vou usar isso aqui, né, para calcular a minha variação, né, de momento, né? Então esse é o máximo momento que tem um elétron. Antes ele tinha 0, então a variação é todo esse intervalo aí.
E em questão da posição, eu vou usar o critério de Rayleigh, né? Aqui está aproximadamente, teria um fator, se não me engano, 0,61 aqui multiplicando, mas isso é uma conta de ordem de magnitude, assim, só para demonstrar a ideia aqui do fenômeno. Então, por isso que eu usei aproximadamente aqui o critério de Rayleigh. Vocês lembram, você tem quase um feixe de interferência, né? Tem um máximo central, mínimos e máximos secundários, né? Então você casa o mínimo de um ponto, né, com o mínimo de outro, e você consegue estabelecer esse critério. Depois você brinca um pouco com isso, com as dimensões do microscópio, né, abertura de uma lente angular, e você consegue chegar numa fórmula para o poder de resolução, né? Então, se isso é verdade, né, que é o poder de resolução é o comprimento de onda dividido pelo seno do ângulo, se eu multiplico uma coisa pela outra, né, o seno do ângulo sobre o comprimento de onda está inverso no ΔX, né, em relação ao ΔP. Então, o produto das duas coisas, né, isso vai se cancelar, sobra só o fator 2 vezes h, né? E aqui, novamente, a gente tem essa expressão da dualidade, tem essa expressão de limitação só no mundo do muito pequeno, né? Só no mundo microscópico, né? O valor da constante de Planck para a nossa observação diária é muito pequeno, né, para os fenômenos clássicos. Então aqui a gente já tem um indício de uma primeira relação, né? Esses valores aqui vão variar, a gente vai fazer mais uma determinação pelo menos, e a ideia é que isso seja da ordem da constante de Planck. Às vezes aparece a constante de Planck dividido por 2π, enfim. Eu vou tentar nos exercícios, principalmente na prova, certamente, se tiver alguma questão envolvendo o princípio de incerteza, eu vou colocar a relação que eu quero que vocês usem. Então tá, isso em relação à posição e o momento. Mas e se a gente pensar em termos de energia, né? Eu posso escrever a energia do meu elétron, né, como a sua energia cinética, ele não está sob ação de nenhum potencial. Então, se isso é verdade, né, o quadrado do momento dividido por 2 vezes a massa é a minha energia total. Se eu fizer um infinitesimal variação de energia, eu tenho que minha variação de energia é o produto, é a derivada disso, né? Então, a derivada disso é 2 vezes o momento. O 2 cancela aqui e fica o momento sobre a massa, né? Se eu pensar que isso é uma variação, né, porque minha energia varia, né, de 0 até esse valor, né, eu tenho essa relação, né, eu saio dessa relação aqui e vou para uma relação menos limítrofe, né, deixando uma largura maior, né, entre a energia e o momento, né? E se eu considerar que o momento é massa vezes a velocidade, as massas se cancelam, eu tenho que minha incerteza na energia é a velocidade vezes a incerteza no momento, a variação no momento. E a variação na minha posição, a equação que determina a velocidade é justamente a variação da posição pela variação do tempo. Então, a variação da posição é a velocidade, né, vezes a variação de tempo, né? Então, se eu faço o produto agora ΔE vezes ΔT, então ΔE é V de x vezes a incerteza em P de x, e ΔT é a incerteza em x dividido por V de x. O V de x se cancela e eu tenho que a variação em energia vezes a variação no tempo é igual à variação na posição vezes a variação no momento, né? E isso vai, portanto, ser igual também a esse limítrofe dado pelo princípio de incerteza. Então, assim como posição e momento, né, eles não comutam, né, eles são variáveis dinâmicas complementares que não comutam, a energia e o tempo também. Então a gente vai explorar mais uma relação de incerteza trabalhando com gaussianas agora e aquela questão da transformada de Fourier, e depois a gente vai fazer mais alguns cálculos antes de entrar na questão da difração. Então tá, vamos pensar, né, que a gente tem de novo a minha função de onda, né, e ela pode ser decomposta em uma função que depende do tempo, né, e uma função que depende da posição. Ela é decomposta num produto, né? A gente vai ver quando a gente estiver trabalhando mais com a equação de Schrödinger, isso é o método de separação de variáveis. A gente vai ver por que
esse formato aqui para dependência temporal. Mas para esse momento, só imagine aquela função que a gente disse que determina essa onda de matéria, ela é decomposta, né, em uma função de duas variáveis que é decomposta no produto de duas funções de uma variável. É isso. E aí eu vou fazer a transformada de Fourier justamente, né, entre as coordenadas de posição e as coordenadas de momento, né? Então eu tenho um kernel na transformada de Fourier, que é a exponencial imaginária, né, que multiplica as duas componentes, e aí eu vou ter que determinar uma função aqui para fazer essa integração. E aí eu tenho uma variável, uma constante, desculpa, que multiplica tudo isso, que existem algumas maneiras que eu posso determinar, dependendo da maneira que eu determinar, pode mudar ou não um pouco os resultados. Então tá, essa é a ideia, né, da integral de Fourier, né? Eu vou conseguir descrever a questão, né, da posição através de uma distribuição de momentos, e isso é feito, né, nesse caso aqui, supondo que eu tenho uma distribuição gaussiana, né? Lembram a operação gaussiana? A gente pode discutir um pouco mais sobre as propriedades da gaussiana, mas basicamente, né, quando eu tenho o desvio padrão é duas vezes a largura que ela tem quando ela decai 1 sobre e do seu valor máximo, né? Então, é essa função que eu vou substituir aqui, né? Então, vocês podem ver que aqui tem um quadrado, aqui tem o p elevado à primeira, né? Então, isso vai ser uma integral do tipo exponencial de menos alguma variável, u quadrado, exponencial de menos outra variável, u du, né? E aqui eu sugiro a vocês fazerem a mudança de variáveis de p menos p0 igual a 1, né? Uma mudança bem simples, que aí os dois... a gente já consegue transformar os dois expoentes, né? Esse aqui fica u, né, linear, esse aqui fica u quadrado, e o termo que sobra com p0 aqui aparece multiplicando, mas p0 é uma constante, que é o centroide aqui da minha distribuição, ele não vai ser integrado, então eu tenho essa exponencial aqui aparecendo. Aí se eu tomo como esse resultado aqui da integral, esse raiz de π sobre alfa exponencial de beta ao quadrado sobre 4alfa, o que eu vou ter é um π vai cancelar, então vou ficar 1 sobre raiz de 2h cortado, né? Esse alfa aqui vai estar associado a 1 sobre gama quadrado, né? Por isso que aparece o gama aqui. E aí eu tenho essa exponencial que eu já mencionei, a outra exponencial que resta, vocês podem ver que vai ser uma exponencial quadrática também, né? E quadrática em x. E então, se ela é quadrática em x, isso significa o quê? Significa que isso aqui também é uma gaussiana, porque isso aqui tem módulo 1, né? Então, essa função, né, para qualquer valor não zero de gama, é uma distribuição gaussiana. E é claro, eu esperava, né? A convolução de uma gaussiana também é uma gaussiana, então uma integral, uma transformada de Fourier de uma gaussiana também é uma gaussiana. Então, eu tenho essas duas gaussianas, das gaussianas eu consigo, através do desvio padrão, determinar a incerteza delas, né? E aqui a arbitrariedade um pouco, você usa a largura meia altura, desvio padrão, como é que você define isso, vai determinar qual o valor disso aqui. Mas basicamente a largura dessa expressão aqui, ela é 2 vezes gama, a largura dessa expressão aqui é 4h cortado sobre gama. A gente pode trabalhar isso no encontro síncrono. Então, esse produto ao todo dá 8 vezes h cortado, uma vez que gama cancela. Então, é independente da distribuição que eu escolha, né, inicialmente. E aqui, mais uma vez, uma relação por princípio de certeza, e como eu disse, isso aqui varia um pouco. Mas vejam, é sempre algo da ordem de h cortado. Então tá, isso em relação ao princípio de certeza, mas o princípio de certeza ele impõe mais coisas. Ele impõe que quando uma partícula é confinada no espaço, ela não pode estar parada, né? Então, isso se traduz da seguinte maneira, né? Vamos imaginar que a gente tem uma partícula confinada, então ela está numa região de dimensão L, né?
nessa região de dimensão L, a gente vai ver que a energia cinética nunca pode ser nula, né? Então, ela tem que se encontrar, né? A minha incerteza em x é algum valor que é menor ou igual a L, né? Ela pode ficar se movendo em uma região menor, mas no máximo em L ela se encontra, né? E aí, se eu calcular o desvio padrão aqui, né? A variância, nesse caso, do momento, né? Vai ser o momento médio quadrado menos o quadrado da média. Como, se a gente pensar unidimensionalmente, a partícula pode estar indo numa direção ou na outra direção, na média as velocidades se cancelam, né? Como aquela questão de gases ideais ali, né? Você tem uma distribuição isotrópica, né? Tem componentes de velocidade em todas as direções. Então é só a componente quadrática, né? A média é zero, na média quadrática não, mas a média é zero, né? Porque eu vou ter as duas direções, então o desvio, a variância, né, desculpa, vai estar associado à média quadrática, né? Então, se eu utilizar o princípio de certeza que me diz que ΔX vezes ΔP é igual a H cortado, dessa relação do ΔX, eu consigo determinar que meu ΔP tem que ser maior ou igual a H cortado sobre L. Né? Eu tinha um L multiplicando, que era o ΔX, eu passei dividindo. E agora o que eu vou fazer é eu vou supor que essa incerteza tem a ver com o quadrado dela é exatamente igual à minha variância. Então, a minha energia cinética média de um sistema vai ser o momento quadrático médio dividido por 2 vezes a massa. O momento quadrado médio é a minha variância sobre 2m, e a minha variância eu estou chamando que é a minha incerteza ao quadrado. Então, se a minha incerteza é ao quadrado, eu substituo essa relação aqui ao quadrado, então h cortado ao quadrado é L quadrado, aí tinha um 2m dividindo, e isso vai ter que ser maior ou igual a isso. Né? Como a massa e L não são zeros, né? Não tenho nenhum valor que é zero aqui, esse é um número finito positivo maior que zero. Então isso implica que minha energia cinética é não nula. Então sempre que eu confino a partícula, né, numa região do espaço, significa que ela tem que ter energia cinética. E essa energia mínima que ela tem é a chamada energia de ponto zero. Isso é uma implicação do princípio de incerteza. Né? A gente vai ver melhor essa questão dos níveis de energia quando a gente estiver na parte final da mecânica de Schrödinger, mas isso aparece claramente, né? Quando a gente construir a mecânica ondulatória de Schrödinger, a gente vai ver estados de espalhamento e estados ligados. E estados ligados, eles significam que a minha partícula está confinada no espaço e, através disso, ela tem níveis discretos de energia. E nenhum desses níveis é zero. Então tá, isso sobre a partícula confinada, né? Então uma implicação do princípio de certeza, uma outra implicação tem a ver com uma largura espectral, né? Então a gente já falou bastante espectro, a gente ainda vai apresentar os espectros com mais clareza, a gente ainda vai discutir bastante espectros quando a gente estiver falando da questão dos modelos atômicos, eles são chave para a gente ver que as interpretações até o modelo de Bohr não conseguem explicar os átomos, mas nesses espectros, então, eu tenho energia, frequência, comprimento de onda, né, na abscissa, e na ordenada eu tenho intensidade luminosa, radiância, algo que equivale. E se eu tenho uma transição eletrônica, né, se eu tenho os elétrons do meu átomo mudando de nível, eles vão absorver ou emitir numa dada frequência característica. Só que essa frequência ela não é exata, né? Ela tem uma largura, né, de energias que ela tolera justamente por causa do princípio de incerteza. Então, se a gente pensar nos decaimentos, então estados de maior energia indo para estados de menor energia, a gente vai trabalhar essas questões, o que são os estados, tudo mais quando a gente estiver falando da equação de Schrödinger. A questão de decaimento é tratada em outros cursos, não é tratada nesse curso. Se a gente tem um decaimento que tem normalmente, né, uma transição que tem na faixa ali dos 10 nanosegundos, né, de tempo de vida, né, de tempo para ocorrer, a largura
da minha linha, né, a largura intrínseca, é claro, efeitos de temperatura, tem uma série de outros efeitos que vão ser muito mais predominantes que esses aqui. A largura da minha a linha natural, né, a largura natural dela, vai ser a certeza que eu tenho na energia, que vai ser da ordem do comprimento da ordem da constante de Planck dividido por esse tempo, né, de transição. Isso vai dar algo da ordem de 10 a menos 7 eletronvolts. Isso é 0,1 micro eletronvolt. Ou seja, são energias muito pequenas, mesmo para esses sistemas atômicos. Em outros cursos, quem for estudar mais mecânica quântica vai ver que estados de vibração, rotação tem milieletronvolts de energia, as transições eletrônicas têm eletronvolts, a gente vai ver nesse curso. Então essas energias são muito pequenas, muito difícil observar essa largura natural, esses sistemas têm que estar resfriados aí a hélio líquido ou temperaturas mais baixas para conseguir de fato observar essa largura, mas isso aqui impõe um limite, não uma resolução em energia. Então tá, isso de uma maneira geral em relação ao princípio de incerteza. Agora vamos olhar um pouquinho melhor a questão da difração, né? A gente tem, né, muito claro, né, se a gente pensar classicamente o elétron como uma partícula, que o espalhamento dele, né, ele vai ser independente do ângulo, né? Ele vai ter uma independência do ângulo e uma independência da energia do feixe, né? Ele vai ter uma reação, isso aqui, independente do ângulo, significa que a gente tem uma isotropia, a gente tem uma simetria ali das forças que estão agindo, né? Até se a gente pensar classicamente o modelo de Rutherford, ele explica, né, um espalhamento com força eletrostática, né? Então a gente tem ali conservação de momento angular, por exemplo. Então é isso que eu quero dizer, a gente tem algumas simetrias envolvidas e ele ser independente da energia do feixe, né? É claro que a energia vai mudar um pouco as configurações, né? A forma que a energia é transferida de um corpo para outro, mas ele não vai criar, né, picos de intensidade que vão depender desses fatores. Esse é o ponto central aqui. E é justamente isso que o Davison e Germer observaram experimentalmente, né? Eu já vou falar nos resultados aqui deles, mas vale mencionar de novo que esse experimento ficou bem famoso, né? Ele é feito num monocristal, né? Então é o método de Loewy. A gente não vai falar muito do método de Debye-Scherer que foi utilizado por Thomson. O que acontece aqui é que a gente observa figuras de interferências, né, em feixes de elétrons, né? E essa, na verdade, foi uma observação acidental. Por que foi uma observação acidental? Porque eles tinham um material, né, a vácuo, né? Então estava num sistema a vácuo. Esse sistema ele se rompeu, o vácuo foi quebrado, né? E quando o vácuo é quebrado, uma das coisas que se faz para melhorar o vácuo é chamado baking, né? Que é um tipo de cozimento. Você eleva o sistema a alguma temperatura em que você obviamente não vai derreter os componentes nem nada. Isso faz com que algum gás residual, né, principalmente moléculas aí formadas por carbono e hidrogênio, oxigênio às vezes também, esse gás residual ele se desprenda da superfície, né? Então isso ajuda a melhorar o vácuo porque esse gás dificulta a obtenção de vácuo, né? Então é muito comum fazer esse procedimento de tratamento térmico. Então quando se fez esse procedimento de tratamento térmico, aconteceu que esse policristal que eles estavam fazendo as medidas, ele aqueceu e resfriou. Quando ele aqueceu e resfriou, ele deixou de ser um policristal e se tornou um monocristal. E aí eles observaram algo muito diferente, né, quando eles estavam fazendo esses espalhamentos de elétrons, né? E eles observaram justamente essa seletividade em ângulo e energia, né, que é em contraste com a física clássica que eu quero mostrar aqui, né? Então vamos entender esse gráfico. Esse é um gráfico polar, né? Ele não é a representação mais fácil disso aqui, mas basicamente ele se lê ele da seguinte forma. Então a gente tem a voltagem de aceleração dos elétrons aqui, então a energia cinética dos elétrons, e
o feixe é incidente, né, perpendicular à amostra. O ângulo, né, que forma cada ponto desses com esse eixo ordenado, digamos assim, ele descreve o ângulo de espalhamento que eles estão fazendo a observação, né? Por isso que isso é chamado um gráfico polar. E aí, quanto mais afastado tiver desse ponto de origem aqui do gráfico, maior a intensidade que está sendo observada, né? Então, é bastante intensidade aqui, né? Num ângulo pequeno, né? Aqui também tem uma certa intensidade, né? Aqui a intensidade é um pouco menor, mas tem uma certa intensidade e o ângulo é maior, né? Então, o que eles observaram é que existe essa protuberância surgindo aqui e ela vai desaparecendo conforme se aumenta a energia, né? Essa protuberância está em torno de 50 graus para esse ângulo, para essa diferença de potencial de 54 volts, né? Então, depois que eles viram isso, que eles foram saber da proposição do Elsasser, da hipótese de de Broglie, enfim, depois eles se inteiraram, né, para publicar, eles fizeram todo um estudo sistemático disso, e a interpretação é a seguinte: a gente tem uma interferência, né, da onda associada ao elétron, uma interferência justamente ali como a interferência, né, a condição de Bragg, né? Então, nesse caso, né, a gente tem a onda que é espalhada em diferentes planos cristalinos, né, e por isso que foi importante ela se tornar um monocristal, né? O monocristal, os planos ficam alinhados, não tem aleatoriamente esse alinhamento. A onda, né, interfere com a onda espalhada em outro plano, né, que está paralelo, e se o comprimento de onda, né, tiver uma mesma diferença, né, em relação ao essa distância percorrida, né, se eles forem iguais, né, essa gera uma condição para eu ter uma interferência construtiva. Então, a ideia é que a gente tem esse pacote de onda, né, que ele está se estendendo por alguns angstroms, né? Então, os elétrons vão penetrar, na verdade, somente algumas camadas superficiais. Então, esse é um fenômeno de superfície, por isso que é importante ter uma superfície de alta qualidade. E a gente vai ter também que a largura desse pico pode revelar detalhes sobre a estrutura superficial, né? Isso é a qualidade da estrutura superficial, né? Tem linhas de Kikuchi, tem várias coisas muito importantes no padrão de difração de elétrons, né? E se a gente considerar o primeiro mínimo, né, nessa condição de difração, a gente encontra que o seno de θ é lambda sobre d, né, mas lambda é h sobre p, e p finalmente, né, a raiz de 2 vezes a massa vezes a energia cinética, né? Então, isso que vai estar associado, né, isso vai explicar a dependência do ângulo com a energia do feixe. Então, isso explica muito bem os resultados, né, e prova a característica ondulatória dos elétrons. Além disso, né, então, isso ocorreu lá pela década de 20, né, então muitos experimentos já foram feitos depois disso. Eu vou dar destaque a alguns aqui, alguns resultados em particular, né. Então, esse experimento da fenda dupla é um experimento muito importante em física, né? Então, a ideia é que você tem uma onda plana, né? Você passa ela por uma fenda só, ela se torna uma onda circular. Depois você passa essa onda circular, né, por duas fendas, né? Por isso que chama dupla fenda. Então, vão criar duas ondas circulares a partir disso. E essas duas ondas circulares vão interferir construtiva e destrutivamente, né, em vários pontos, né? Então você vai ter um padrão de interferência muito claro. O que acontece nesse experimento? Então, primeiro, né, foi pensado, a gente tem esse padrão de interferência, né, porque a gente não sabe qual fenda o elétron passou, né?
A gente está nesse problema da dualidade onda-partícula. Então vamos fechar uma fenda, tentar descobrir que fenda o elétron passa. Se a gente tapa uma das fendas para determinar onde ele passa, a gente vê que a gente obtém uma onda circular. A gente não... Se a gente tenta determinar qual fenda ele vai passar, a gente vai obter o resultado de uma só fenda. Então a gente vê claramente que a intensidade que a gente observa não vai ser a soma de cada fenda, né? Cada onda gerada em cada fenda, né? E aí veio esse experimento que é da década de 80. Esse experimento é muito interessante, que é o seguinte: eles estavam nessa questão ainda, mas eles foram reduzindo a corrente, a quantidade de elétrons que passava, até eles conseguirem passar um elétron por vez. E aí eles deixaram esse experimento acumulando. Então o que vocês estão vendo aqui eu não lembro os números, mas imagine, aqui tem 100 eventos, 1000 eventos, 10.000 eventos e 100.000 eventos, né, que chegaram lá na tela detectora. Então isso aqui é integrado em relação ao tempo. Então, num primeiro momento, né, a gente observa e parece uma coisa bem estocástica aleatória, né? Os elétrons vão chegando. Mas depois, lembrem, é um elétron passando por vez, né? Depois a gente vai observando que ao longo do tempo vai se formando claramente, né, até chegar nessa parte, o padrão de interferência, né? Então, se isso acontece, né, e está passando um elétron por vez, né, é dito que o elétron ele interage consigo mesmo, né? Existe uma interpretação realística disso. Eu vou deixar um vídeo no material suplementar para vocês a respeito disso, né? Tem a ver com a interpretação de Bohm. Mas basicamente o que você pode pensar é que a partícula gera uma onda e ela interage com a onda. E isso explica esse tipo de resultado, né? Mas que a gente está no limite do fundamento que a gente consegue compreender, né? Então esse é um experimento bastante interessante. Um outro efeito bastante interessante que eu já mencionei, né, o efeito de Rapsad-Dirac, é que a gente pode difratar também um feixe na estrutura periódica que é gerada por uma onda eletromagnética, né? Você cria uma onda eletromagnética, né? Você pode pensar até em criar uma onda estática, e aí você pode difratar feixes de elétrons nela, né? Uma coisa bem, bem interessante, né? E aí, só para ter um apanhado geral, né, do qual a importância e qual a vantagem de ter diferentes partículas interagindo, os raios-x, né, eles não conseguem. Lembra, a gente tem a questão do espalhamento Compton, né? Até se a gente tiver um espalhamento elástico, tipo antena, a interação maior, né, do raio-x vai ser com os elétrons. E por que vai ser com os elétrons? Porque os elétrons estão distribuídos num comprimento de onda que está próximo ao comprimento de onda dos elétrons. O núcleo está numa região muito pequena, né? A gente tem uma região aí de femtometros, né, o Fermis, do núcleo. A gente vai discutir os modelos atômicos em breve. Então, normalmente uma onda interage com o que é da ordem do comprimento de onda dela. Então, o raio-x vai basicamente interagir com os elétrons. Então, a gente tem um pouco, né? É claro que é difícil extrair essa informação. A gente tem um pouco de informação da estrutura eletrônica e distâncias de ligação e tudo mais. Se a gente utiliza, né, um canhão de elétrons, aí a gente já diminui bastante o comprimento de onda. E agora, né, por ser... Aqui a gente tem uma partícula sem carga, né, um fóton sem carga. Aqui a gente tem uma partícula carregada. Então essa partícula carregada acaba interagindo, né, tanto com os elétrons quanto com a carga do núcleo, né? Então na difração de elétrons a gente consegue... com algumas técnicas bem sofisticadas, até fazer um mapeamento aí da densidade eletrônica, né? Quando a gente utiliza nêutrons, né, a grande vantagem é que eles vão interagir somente com os núcleos, né, eles não vão interagir com os elétrons, e eles vão interagir através da força nuclear, né? Então é uma interação que normalmente é dada, né, é pensada aí por momento magnético, né?
Então, se é uma interação dada por um movimento magnético, ela consegue ser bastante eficiente em cristais orgânicos, né? E veja, é difícil medir cristais orgânicos, principalmente a matéria orgânica ela se degrada muito rápido com interações eletromagnéticas, né? Então, é vantajoso ter um feixe que não degrade tanto a amostra, né? E além do que, se tem esse tipo de interação, a gente consegue detectar hidrogênio, né? Hidrogênio é algo particularmente difícil de medir, quantificar com elétrons e raio-x, né? Mas não com nêutrons, né? Claro que feixes de íons abrem a possibilidade de reações nucleares e outros tipos de detecção de hidrogênio, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, que as coisas vão ficando somente mais complicadas. Mas basicamente era isso que eu queria falar sobre as difrações de partículas, né? E os efeitos, né, que a gente tem. E eu deixo como um exercício proposto, então, vocês mostrarem que a incerteza na posição de uma partícula, se ela for igual ao comprimento de onda de de Broglie, a incerteza em sua velocidade vai ser igual à sua velocidade. Então era isso que eu queria falar para vocês na videoaula de hoje. Vejo vocês numa próxima videoaula.